Oi, tudo bem? Vocês que estão aí nos acompanhando aí do outro lado da tela, hoje a gente está aqui na sexta edição da Feira Literária de Magé e agora nesse momento que é o Café Literário. Vamos receber uma pessoa especial, ele que é cantor, compositor, escritor, artista plástico e ainda por cima ex-BBB. Vou ter o prazer de conversar aqui com o meu amigo, com ele que ainda é super irreverente, e tenho algumas histórias para contar com vocês. André Gabé. Cadê você, meu amigo? Tudo bem? Olá, Rodrigo, que prazer imenso estar aqui. Olá a todos da FLIM, Feira Literária de Magé. Obrigado por esse convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Olha só que coisa mais chique na sexta FLIM. Sextou! É isso aí, André. E eu gostaria de começar pelo início com uma pergunta bem simples. Como é que começou o seu gosto pela arte? O meu interesse pela arte, na verdade, eu não sei dizer, porque na verdade, eu estou falando várias na verdade, né? Desenhar, eu comecei desenhando. Desenhar era uma manifestação do meu eu. Eu precisava fazer o meu mundo ficar mais bonito, ficar mais encantado, ficar mais divertido. E assim, desenhar era uma maneira de eu reter as coisas que eu via na televisão, de eternizar para mim, sabe? Aquelas coisas que eu via na televisão, que eu lia nos livros, de traduzir aquilo para o meu mundo e ter para mim, sabe? Aquela coisa que eu só poderia ver na televisão, eu já tinha ali porque eu desenhei para mim. Então, eu guardei aquela imagem para mim. Eu penso, né, quando eu penso no meu gosto pela arte, eu penso, na verdade, no meu gosto de fazer coisas bonitas para ter, para manifestar no meu mundo as coisas bonitas que eu gosto de ver. Aí eu acho que vem o meu contato, o meu amor pelo fazer artístico, né? Eu acho que quando eu percebi que era isso, mas eu percebi depois de muito tempo, não percebi criança, eu percebi depois de vários tombos que a vida dá, eu percebi que toda a minha ligação com a arte vinha daí, dessa necessidade de ir para um lugar, para um mundo onde as coisas são mais bonitas, são mais mágicas, né? E de trazer isso para mim. Quando foi? Não sei. Talvez antes de eu nascer, ou talvez agora, né? Porque na verdade o gostar da arte, o gosto pela arte, não é só um gostar emocional porque as coisas e afetivo e amoroso porque as coisas são lindas, porque na verdade depois que a arte cresce dentro de você e você vê que isso é o seu meio de expressão no mundo, você descobre que, né, que o buraco é mais embaixo, que não é só transformar em mágica, não é só transformar em beleza, é transformar em expressão, é transformar em verdade. E isso é mexer com você mesmo, né? Mexer com a sua alma, mexer com as suas profundezas. Então é um trabalho bem cheio de altos e baixos, perigos e delírios e maravilhas. André, a gente sempre tem e carrega com a gente uma fonte inspiradora. E aí eu queria te perguntar quais foram aí as suas fontes de inspiração. Teve alguma fonte de inspiração específica para você desenvolver esse seu processo artístico, tanto do canto quanto da literatura? É difícil isso, porque assim, a gente entra numa questão que pode parecer dramática, pode parecer um vitimismo, mas eu não fui muito estimulado artisticamente. Eu não fui na minha infância. É... Porque o desenhar, né, para mim, que sou uma pessoa muito bagunceira, sempre esteve associado com caos criativo. Então sempre meu material tem que estar muito disponível, muito à minha mão, porque não dá para você fazer um desenho e ir dormir porque você tem que dormir, né? Porque você é criança, tem que cumprir horários, e no dia seguinte você tem que desguardar todo aquele material porque você está numa casa que precisa estar arrumada. Não estou dizendo que a pessoa que cobra a arrumação da casa esteja errada, não. Estou dizendo que é difícil para o artista viver nessas formalidades, né? Porque a gente tem inspiração e vontade, por exemplo, de desenhar uma coisa que eu amo loucamente. Mas não é toda hora que eu quero desenhar. Porque desenhar cansa. É incrível como desenhar cansa. Pelo menos a mim.
né? Porque tem muitos cuidados, é muita técnica, o papel, a delicadeza, um traço mais forçado estraga a tua obra, as cores, escolher as cores tua mente. Por isso que a gente se distrai tanto quando está fazendo arte, porque a gente é exigido muito mentalmente. Não estou comparando com outros, ai, tá cansado, tadinho, está cansado por desenhar. Imagina uma pessoa que carrega pedra, gente. Ema, né? Cada um com seus problemas. Eu estou falando, mas estou falando que o nosso ofício também tem os seus perrengues. E viver numa casa que demanda uma organização, e você sendo caótico, sabendo que você espalha as suas coisas, eu não fui muito estimulado como artista, não. Mas as pessoas gostavam do que eu fazia e eu gostava. Eu era muito fã do meu desenho, né? E assim, as pessoas me incentivavam, sabiam que eu gostava desse lado mais lúdico, me dando livros, me dando revistas para eu ler, me dando oportunidades de ver um filme no cinema, me contando histórias. Então esse foi o estímulo direto à minha arte não houve o estímulo à minha percepção artística, foi muito maior do que realmente ao estímulo, porque eu realmente sempre fui uma criança meio bagunceira. Inclusive, eu virei cantor claramente porque eu não conseguia mais desenhar no lugar onde eu morava, porque eu era muito podado. E a arte de cantar, eu poderia cantar em vários lugares, assim, sem ser só onde eu morava, né? Porque desenhar também era difícil. Às vezes eu saio com material de desenho curtinho e vou desenhar na rua. Hoje não, porque a gente está no momento de pandemia, né? Mas cansei de ir para lugares, assim, desenhar sentadinho no banco do shopping, sentadinho no banco da praça, depois de adulto, né? Mas eu virei cantor por isso, para poder cantar, porque cantar me levou para vários lugares fora da minha casa. Eu pude fazer a minha aula de canto, eu estudava fora. O meu coral eu fazia na faculdade. Era tudo muito desassociado de onde eu morava. Então eu pude ser um artista mais feliz, completo e pleno e voltar para casa só para às vezes de vez em quando fazer um vocalizezinho, uma coisinha ou outra e descansar. Então não perturbava ninguém. Só mesmo assim, de vez em quando eu cantava umas coisas que o pessoal dizia que a minha voz estava muito alta. Enfim, gente, não tive muitos incentivadores não em casa. Mas eu sempre me amei artisticamente. Então eu sempre comprei o meu próprio barulho e segui atrás da minha vocação. André, o seu estilo musical, cara, o seu estilo musical e o seu estilo literário, eles são coadunados de acordo com as suas produções, os seus critérios ou não? Como é que funciona isso aí? Fala pra gente. Olha, eu não sei explicar como é isso, porque a inspiração ela vem codificada. Eu estou no momento em que eu estou muito conectado às questões da minha ancestralidade, da religiosidade do povo africano, das coisas que nós chamamos macumba, né? Que as pessoas acham que a palavra macumba é uma palavra horrorosa, e não é, pelo menos eu ressignifiquei de acordo com o significado original da palavra, que não tem nada de negativo. Então eu estou muito conectado a essas minhas raízes, as raízes africanas, afro-brasileiras. Então eu tenho tido muita vontade, por exemplo, de desenhar coisas relativas a isso, compor músicas relativas a isso, mas no meu escrever, eu até toco no assunto, mas não é uma inspiração central. A minha unha tá grande de vez em quando vai aparecer, porque eu tô tocando um instrumento chamado kalimba, aí tem que estar com a unha grande, só cresceu uma, a outra não cresceu. E o meu escrever tem sempre mais conexões com a vida suburbana mesmo, com as coisas que eu vejo, com as coisas que são imediatamente sensíveis a mim. E eu não sou, apesar de eu ter feito um livro chamado Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, com contos das minhas vivências nos lugares onde são celebradas a espiritualidade afro-brasileira, apesar disso, eu não tenho feito uma obra literária, vamos dizer assim, voltada para esse assunto com o mesmo tipo de abordagem que eu tenho feito nas minhas ilustrações e na minha música, né? A minha música também tem sido muito voltada para isso. Então eu não sei te dizer. Eu sei que são instrumentos diferentes. Às vezes eu posso estar querendo escrever um livro sobre um suspense suburbano e desenhar jardins, florezinhas e a música
pode ser uma música totalmente introspectiva, não sei. Porque são processos, na verdade, a alma vai buscando os veículos que ela quer se expressar. Porque acaba que se eu estou conseguindo me expressar pelo desenho, a escrita ela vai buscar dentro de mim, ou eu vou buscar dentro de mim alguma coisa para usar na escrita em um outro assunto, sabe? Eu acho que o corpo, a alma da gente olha, eu quero me expressar através da música, eu quero me expressar através do desenho, eu quero me expressar através da, sabe? Eu acho que é isso. Então, tudo no fundo, tudo é meu e tudo revela alguma coisa muito conectada, mesmo que eu não fale totalmente do subúrbio, o meu olhar suburbano vai estar na minha música, o meu olhar macumbeiro vai estar na minha música, o meu olhar de pessoa que trabalha com, com alegria vai estar na música, de pessoa que tem uma sensibilidade um pouco maior, que é um pouco dramática, vai estar na música, assim como vai estar, assim como todas essas outras coisas também vai estar no desenho, vai estar na escrita. O que colhemos de um livro depende da cesta que a gente carrega. Entretanto, a mente criativa do autor ela é um pomar, né? E aí eu quero te perguntar se existe uma estação específica para você florir. Você até me desculpa, mas eu não resisti a fazer essa linguagem metafórica aí. Tem? Responde aí pra gente. Rodrigo, essa pergunta, assim, na minha situação, eu sou um escritor muito peculiar, né? Eu não tenho uma demanda, eu não escrevo sob demanda. Eu hoje, nesse momento que eu estou falando com você, não tem ninguém assim me cobrando uma escrita, eu não tenho que escrever para ganhar dinheiro, sabe? Eu não estou contratado de nenhum jornal, eu não estou devendo nenhuma editora. Então eu escrevo assim. Eu tenho uma página no Facebook, né? Quando eu estou inspirado, eu escrevo um texto específico sobre um assunto. Para manter assim a fluência, o fluir de leitores da minha página, eu sempre escrevo alguma coisa, mas sem nenhuma obrigação. Assim, na quarta-feira, às 19 horas, eu tenho que publicar sempre um texto sobre um tema. Então, o meu ato de escrever hoje, agora, ele é muito livre. Isso é bom? É maravilhoso, porque realmente eu não tenho uma obrigação e tenho uma liberdade criativa gigantesca. Eu só tenho que caber nos limites do Facebook, né? O Facebook tem suas regras, então eu tenho que fazer isso de acordo com o que ele propõe. Mas eu não tenho que escrever um texto toda semana de 500 toques, 600 toques, sabe? Então, eu não tenho época de florir. Eu tenho, assim, quando eu tô sentindo que eu tô florindo, eu sinto que eu tô florindo e floro. Então isso é muito beatífico, bento, né? Eu tenho essa chance de poder escrever quando eu quero. Mas ao mesmo tempo isso quer dizer que eu não tô ganhando pelo meu trabalho, né? Eu não tô ganhando, eu não tô ganhando além dos elogios do carinho, eu não tô ganhando dinheiro. Né? Tem esse lado ruim, né? Quando você escreve assim por demanda, você tá ganhando dinheirinho por isso. Para você se submeter aos prazos, né, que vão comer o teu prazer, você tem que ganhar um dinheiro. Então, meu tempo de florir é o agora, é quando eu tenho vontade. E assim, meu processo criativo é esse também. Eu escrevo, eu tenho. Agora, se eu estou sob demanda, aí eu entro em várias regras para criar. Eu fico muito atento, eu leio mais do que de costume, porque eu sou disléxico, né? Então eu tenho que tomar um cuidado com o português muito maior do que as pessoas que não são disléxicas. Porque eu escrevo, às vezes, por exemplo, saudade, eu sei que saudade é com U, Saudade. Mas eu canso de escrever saudades com L. País, eu esqueço como escrever. Garçom é uma palavra que eu não sei escrever assim racionalmente. Se eu pensar agora em garçom, eu sei como é que escreve, mas se eu vou escrever, eu escrevo garçom das maneiras mais diferentes possíveis. Então, o meu método criativo é sempre o método da atenção. Da atenção. Música. Eu anoto coisas, eu tenho ideias de melodias, eu anoto. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só sou eu comigo mesmo. Então eu mando minhas ideias para mim mesmo e registro as minhas ideias nesse grupo.
Desenho, eu tenho um caderno também de rascunho, de sketches, né, que a gente chama, e desenho ali. Faço os meus sketches, faço meus... E vou desenhando, e vou acumulando até que uma hora aquelas coisas vão crescendo dentro de mim de tal maneira que eu termino. Olha, esse desenho precisa ser desenhado hoje. Aí eu vou e desenho. Esse texto tem que sair hoje. Agora, se eu estou sob demanda, aí eu tenho que ficar super atento. Eu tenho todo um esquema para acionar minhas criatividades. Inclusive, eu tenho uma oficina de criatividade, de escrita oficina, de escrita criativa, onde eu ensino um pouco desses métodos para as pessoas, assim, que são métodos que lidam com os nossos símbolos, com as nossas mitologias, com as nossas coisas principais, para você estar sempre em contato com o seu material criativo interior, né? Para você sempre se conectar com você mesmo e produzir através de você sem ter que inventar muita coisa. O que eu vou escrever hoje? Vou escrever sobre o abutre do Himalaia? Não, você pode escrever sobre o abutre do Himalaia, mas escrever não só porque isso você está sem a criatividade, mas não, por estar repleto de criatividade. Entendeu, mais ou menos isso? André, fala um pouco para nós das suas publicações literárias e aí aproveita e conta um pouquinho para o leitor, né, aquele que já te conhece e aquele que vai estar te conhecendo a partir desse nosso papo, um trechinho, de repente, aí de alguns dos seus livros. Fala pra gente. Com os meus livros, eu tenho, na verdade, como eu vou dizer, eu tenho 2 livros meus lançados, assim, físicos, Suburburinho 1, Suburburinho 2. E eu tenho 3 PDFs, que é o Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, os 2 infantis, que é o Bizu e Barnabé Visitam Terra Mãe, e o Gaia, Amora Gaia Terezinha e Seus Carrinhos Divertidos. Os Suburburinhos são uma novela suburbana. Os Suburburinhos, quando eu comecei a escrever na minha página, né, porque eu parei de cantar que eu tive um problema de saúde, que eu ainda estou com ele, eu comecei a escrever na minha página. Aí as pessoas pediam muito livro. Eu falei, gente, eu só vou escrever livro quando alguma editora vier me procurar, porque eu não tenho dinheiro para bancar uma prensagem, uma distribuição, uma edição, não tenho. Agora, se uma editora vier atrás de mim e quiser fazer um livro, eu faço. Porque fazer um livro não é fácil, né? As pessoas, vamos fazer um livro. Você escreve uma coisinha, uma bobagem, você, quero um livro. Gente, não tem livro não é assim. Aí eu falei, só se uma editora vier. Uma amiga minha começou a trabalhar numa editora e ela fez os contatos e a editora veio. Aí eu lancei Suburburinho. Suburburinho é um livro pela editora Ortografia que fez um sucesso muito, muito assim. Não sou um Paulo Coelho, infelizmente ainda. Mas para um escritor desconhecido, o primeiro livro é um livro que vendeu super bem, ainda vende. E foi tão legal que me rendeu o convite para fazer o Suburburinho 2, que foi lançado na Bienal de 2019. Foi na Bienal de 2019, aqui no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, me vendeu super bem. Aí nós entramos, até estava com plano de fazer o Suburburinho 3, ainda tenho. Mas assim, esses livros, para eles funcionarem, para terem um apelo legal, além de ter o contato da página, que é onde eu vendo, onde eu faço esse contato com as pessoas, o lançamento físico, ele faz uma diferença, né? Porque além do volume de vendas ficar maior, você tem um contato maior com o público, as pessoas querem ter esse contato com o escritor, eu quero ter esse contato com as pessoas, então eu deixei os livros físicos parados um pouquinho. Porque um dia antes de ser instaurado o lockdown aqui no Rio de Janeiro, eu participei de um lançamento de um livro, de uma coletânea de crônicas, chamada Crônicas de A a Z. É um livro prefaciado pelo Carlos Eduardo Novaes, que tem Eduardo Afonso, tem Elinho Saboia, tem vários escritores maravilhosos juntos comigo, que é uma coletânea de escritores que fazem crônicas. Nós fizemos crônicas inéditas, e fizemos um livro. Antes da pandemia, nós fizemos esse evento de lançamento desse livro, que foi um sucesso, e foi o último evento social que eu fiz, da minha última aglomeração. E a gente tinha toda uma agenda de lançamentos depois que teve que ser cancelada. E isso mudou muito na estrutura de vendas dos livros, caiu muito. A gente vendeu bem porque tinha muitas pessoas assim envolvidas que têm nomes importantíssimos e os convidados eram mais importantes ainda. Todo mundo é importante, mas essas pessoas tinham nomes muito grandes.
Mas mesmo assim muda, né, o impacto. Então eu deixei de fazer, de botar foco no Subburburinho 3 do livro físico, que eu não queria lançar em PDF, e eu lancei o PDF do Nunca Foi Sorte, Se Foi Macumba, que apesar do nome engraçado, ele é um livro que tem contos muito engraçados, mas conta muito das minhas histórias, justamente nos terreiros, nos centros, em lugares onde as pessoas recebem, né, essa influência espiritualista africana, afro-brasileira, afro-brasileira cristã. E é um livro de PDF que eu lancei em PDF para poder vender rápido, para não ter despesa com direitos autorais. Não, com direitos autorais, não, com edição, né? Para não ter que pagar. É um livro que fez um sucesso incrível, que faz até hoje. Incrível, graças a Deus, assim, agradeço muito. Pode ser, inclusive, 20 vezes maior esse sucesso, 100 vezes mais. E depois eu lancei os meus livros infantis, né, que também tem a temática, por exemplo, o Bizum e o Barnabé, a história de um menino que, para resgatar a autoestima dele, ele, com a ajuda de um gato mágico, de um gatinho preto chamado Bizum, que é zumbi ao contrário, né? Não era para vocês descobrirem isso, faz de conta que eu não falei. Ele vai para a África, para a terra ancestral. Deixa eu pegar minha toalha que eu tô suando muito. Eles vão para uma África mística, né? Que não está presa às linearidades do tempo, então eles vão para o passado, vão para o futuro. E ele conhece várias pessoas que, que são pessoas importantes, que estão associadas a valores muito diferentes do que as pessoas associam aos negros. Então ele resgata a autoestima dele conhecendo pessoas maravilhosas da África, tá? Da ancestralidade. E ele tem uma irmãzinha, que é a Amora, que é muito uma graça, que eu fiz um outro livro, que é a Mora Gaia Terezinha, e esse é um pouquinho para crianças menores, mais bebezinhas mesmo, que é a história de uma menina que gosta de brincar de carrinho. Só isso. Ela tá super à vontade brincando de carrinho, e ela tá feliz com isso, ninguém tá problematizando, aparece uma coisinha ou outra ali. E é só isso. Se você quer brincar de carrinho, pode brincar de carrinho. Sem pregação, sem nada, sem doutrinação. E são livros muito afetivos, né? Que eu escrevo para criança, que eu fui, que eu sou. Então só escrevo coisas que eu gostaria de ler e coisas que eu adoraria saber que crianças vão ler e vão se divertir. E aí são esses livros, eu tenho esses meus filhos que eu amo. E eu amo os comentários, eu amo o feedback que eu recebo. É uma alegria imensa descobrir tanto prazer, porque como é uma página muito aberta a diálogo, e é uma página onde as pessoas comentam muito sobre o que eu escrevi. Então eu estou sempre nesse exercício de escrita, né? Porque eu estou sempre produzindo algum material que me retorna comentários de pessoas interessadas. É uma experiência ótima, porque eu nunca imaginei que eu passaria. E eu amo. Dá uma dica aí também pra gente, uma dica sua, você que é tão criativo aí, como seria viver de arte aí em plena pandemia? O que você faz? O que poderiam fazer os outros artistas? Uma dica acho que cabe aí nesse momento. Fala pra gente. Eu acho que a dica, na verdade, tem que ser para o consumidor, para o público, né? Apoie seu artista, apoie os artistas, apoie o seu amigo artista, veja o que ele está fazendo, participe da vaquinha dele, compre o livrinho que ele está vendendo. Compre o meu, compre o meu, compre o meu também. Divulgue, compartilhe, não tem dinheiro, compartilha. Fale bem do seu amigo, faça um comentário positivo naquela coisa que ele está postando. Fique atento como é que está a vida artística dessas, a vida artística não, a vida dessas pessoas, que está todo mundo. Quem não tem uma situação financeira boa, quem não tinha, não tá passando por um perrengue muito grave, né? Então a minha dica é e para o artista, né? Eu acho que também é importante que às vezes a gente cai na armadilha do ego. Veja os artistas do lado do seu amiguinho, vê se ele quer compartilhar alguma coisa, vê se você tem alguma coisa que você pode fazer por ele também. Eu acho que é um momento de união nesse momento da pandemia. Poderia dar várias dicas, se reinvente, mas se reinventar, você só se reinventa se você puder. Você só pode voar se você tem pena nas tuas asas. Às vezes a gente arranca pena de desespero, né? Então acho que o momento agora é de prestar atenção no outro, prestar atenção na necessidade do outro, ver o que você pode ser útil para o outro e compartilhar, porque você não dá para nem sempre, você não vai conseguir ver todas as lives de todos os seus amigos, mas você pode compartilhar, você pode anunciar, você pode pedir voto para o seu amigo. Você não vai ser menos famoso, menos conhecido, menos privilegiado porque você
tá citando um amigo seu. Pelo contrário, você vai ser cada vez mais luminoso, as pessoas vão saber que você é uma pessoa empática de verdade. Porque a arte é isso. Se a gente não se der a mão, a gente está no momento em que as lideranças não estão olhando para o artista com a importância e com o carinho que o artista merece, né? Porque a arte é tudo, a arte é cura. E eu não estou falando só no sentido transcendente, não. Você chegar de casa num dia difícil, você pegar um, um programinha de televisão que seja para você entrar num escapismo, numa ilusão, isso salva, isso evita morte, isso evita violência, porque a alma precisa descansar, a gente precisa sorrir, e a arte faz isso. A arte faz esse carinho na aura, na alma. O artista é um salvador, né? Porque a expressão da sua alma, o seu talento, ele dá oportunidade para várias outras pessoas também entrarem em catarse. Então a gente tem que ter muito carinho pelo artista e muita gratidão, né? Espero não ter ficado muito triste. Vou dar um sorriso. Pronto. Na sua opinião, qual é a importância da literatura, tanto impressa quanto digital, para oxigenar a mente? Nesse momento em que as pessoas estão tão isoladas, enfim, se preservando dentro de casa, qual a importância dessa arte? Tem uma coisa da literatura que às vezes eu sinto que as pessoas falam um pouco. A literatura, além de todo o elemento mágico de te levar para um universo que o escritor construiu, né? A literatura é uma coisa que é um exercício para o cérebro, né? É uma coisa que mantém a nossa saúde cerebral. Então é importantíssimo nesse momento a gente estar com o cérebro malhado, treinado, porque, né, períodos de estresse a gente tem que ter o mínimo de sanidade para encarar essa vida louca que a gente está vivendo. Então é importante, se você pode ler, se você tem essa oportunidade, leia, releia coisas que você leu há muito tempo, leia coisas que talvez você não tenha percebido que uma perspectiva. Evita ler coisas, por exemplo, que vão te dar se você é uma pessoa sensível a coisas angustiantes. A gente está num período muito angustiante, né? Então leia coisas que possam te dar um mínimo de boia no meio desse naufrágio que a gente está vivendo. Mas assim, eu estou falando baseado em mim. Eu sou uma pessoa que em períodos sensíveis, assim, eu preciso de leituras que me levem para o lugar mágico, que me façam descansar um pouco. Mentira, porque às vezes eu estou falando isso, mas é uma mentira, que outro dia mesmo eu estava lendo uma coisa horrorosa e estava adorando. Então, gente, acho que da importância da literatura nesse momento é crucial. Se você pode ler, leia. E tem uma coisa, muitas pessoas estão produzindo literatura, livros, assim, eu acabei de ganhar um livro maravilhoso de uma amiga minha. Deixa eu ver se tivesse aqui, eu até abria, porque eu não cheguei nem a abrir. Cadê? Enfim. Leia, tem várias pessoas escrevendo coisas novas, vários escritores, muitas pessoas estão se descobrindo escritoras nesse momento. Então leia essas pessoas. Que maravilha, meu amigo. Isso é muito bom, né? A gente precisa compartilhar os nossos saberes, as nossas vivências do dia a dia. Isso ajuda muito. E aí eu vou aqui numa outra pergunta, que a gente quer saber, o povo quer saber. Nós podemos aguardar aí novos lançamentos seus? Como é que está aí essa perspectiva para esse ano de 2021? Enfim, para os próximos anos? Você tem alguma coisa aí na gaveta que já já a gente vai ter acesso a isso? Lançamentos. Bom, eu ainda estou vendendo ainda tô nesse processo de botar meus filhos, os meus livros infantis, meus PDFs no mundo. Eu tenho muita vontade de transformar esses PDFs em livros físicos. Eu acho que por enquanto eu vou organizar a possibilidade de fazer esses livros físicos, assim, é uma vontade minha. Mas nesse momento eu ainda não sei o que é viável. Eu tô com, na verdade, há 4 anos atrás eu não era nem me considerava um escritor. Hoje eu consigo já aceitar essa alcunha. E menos de 4 anos eu tenho 5 livros lançados e a participação em um livro importante. Então, ou seja, eu já tinha participado de outro livro, que era o Remetente número 15. Então, ou seja, eu tenho... eu tenho uma obra literária, então, e muita gente não conhece, então não adianta também ficar lançando um monte de coisa
Então eu estou preocupado agora mais em espalhar esses filhos que eu já tenho pelo mundo, porque senão eu vou acabar, né, com uma prole descontrolada que eu não vou conseguir nem dar conta dela. Opa, maravilha. Agora eu vou pro seguinte, eu vou o André Gabé pra gente, para aqueles que conhecem, é sinônimo de boa música, né? Desde a época do BBB, primeiro Big Brother que você participou, você vivia cantando lá pela casa, né? Muito bem, a gente sabe dessa potência e dessa qualidade do André cantor, então você deve ter uma playlist muito boa aí. Indique uma música aí pra gente, sei lá, uma música que esteja entre as top 10 da sua playlist. Música, música. Ai, música, eu tenho um trabalho, eu tenho, além de. Eu tenho um trabalho de música que eu estou criando, sim. Música eu tenho um lançamento, que é um trabalho totalmente voltado para esse trabalho de cultura da ancestralidade, músicas africanas, relativos ao orixá, né? Então, eu tenho esse projeto, sim. Então, tenho ouvido muito música africana ultimamente. E assim, eu não sei nem te dizer o nome das pessoas que eu tenho ouvido, porque eu vou no Spotify, eu escuto no Deezer, aí eu escuto um cantor africano, aí aparece uma indicação de outro, eu ouço, porque eu estou ouvindo mais as referências sonoras, o que, que eles estão fazendo hoje, né, com as coisas modernas, o que, que já fizeram. E eu estou ouvindo porque eu tenho que me alimentar disso. Mas sempre escuto minha Elis Regina. Eu sempre escuto meu Caetano Veloso, meu Milton Nascimento e minha amada Kate Bush, que é minha artista favorita, justamente por ser uma pessoa que tem uma criatividade e uma liberdade, um compromisso com ela mesma. Ela não se vende, sabe? Então eu tô sempre ouvindo Kate Bush. Depois vocês procurem Kate Bush, que eu amo. Amo, me inspira demais. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido de música africana que eu achei maravilhosa? É música africana, nada, música pop de Maria Desi. Foi o documentário da Beyoncé, Black Skin, que é inspiradoríssimo. Para resgate da autoestima do povo negro. E é muito inspirador, é muito lindo. E eu tenho ouvido muito. Engraçado que não é uma cantora que eu ouça, eu não tenho uma ligação, mas esse trabalho me pegou pela beleza total. Sempre. Mas de resto é sempre minha Elis, minha MPB, meu samba, minha Alcione. Alcione me salva muito, meu bem. Às vezes, esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Alcione ajusta, alinha meus chakras todinhos. Ainda há pouco eu pedi para você falar sobre os seus livros, né, André? E aí eu não vou resistir mais uma vez, vou pedir aqui. Fala um trecho de algum livro seu, leia, declame um trecho de algum livro seu, para que a gente possa apreciar e nesse momento ser banhado por essa arte que vem encher o nosso coração de alegria. Nesse momento de pandemia, cura também a gente um pouco. Recita ou leia para a gente, por favor. Lerei um trechinho aqui do meu livro Suburburinho 1. Um comecinho. Capítulo 1, 1978. O livro ele tem esse trânsito, ele passeia entre 1978 e 2018. Se hoje a convivência suburbana é uma imersão na coletividade, nos anos 70 a vida sacudia seu chicote com mais força e o zunido da chibata era muito mais rente aos nossos ouvidos. E como éramos uma população muito menor que a de hoje, era difícil saber onde terminava a nossa vida e começava a do outro. Pelo menos no subúrbio era assim. Era assim em Pilares. Falemos sobre Pilares, bairro pouco reverenciado do subúrbio carioca. Pilares é um bairro vírgula, sim, vírgula. Meyer é um bairro verbo. Piedade, uma conjunção. Abolição, um artigo indefinido. Quintino, um pronome. Encantado, um adjetivo, óbvio. Cascadura, um advérbio. Madureira, uma gramática inteira com várias traduções. Pilares, uma vírgula. Uma pausa entre as cosmogonias suburbanas.
É um trecho do meu livro. Pilares é o bairro onde eu passei a maior parte da minha vida, que era o bairro onde a minha avó morava, né? Era o bairro da minha infância, vamos dizer assim. Maravilha, lindo. Cara, mas agora eu vou te chamar para participar de uma brincadeira aqui, que são curiosidades e lendas. Sei, fizeram um apanhado aí, o pessoal enviou algumas perguntas aqui, a gente já recebeu e aí a brincadeira agora é essa, topa? Primeira pergunta que enviaram pra gente aqui, tá chegando agora aí, da produção, é: se o seu nome não fosse André, qual seria o seu nome? Bom, eu não sei. Qual que eu escolheria? Não sei. Eu sei que se eu fosse menina, meu nome seria Luana. É o que eu sei. Agora, não sei. É isso. Se eu fosse menina, meu nome seria Luana. Tem uma história rolando aí, André, na internet, que você esconde uma princesa dentro da sua casa. Isso é curiosidade, não? Isso é fato ou é lenda? Se eu escondo uma princesa, cada pergunta, princesa. Bom, eu trabalho com criação, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com o mundo da imaginação, com criatividade. Eu tenho várias princesas aqui, inclusive minha princesa preferida, que é a princesa Diana, que é a Mulher Maravilha, que eu amo tudo, que é a Mulher Maravilha. Mas agora, se eu escondo uma princesa, sei lá, aqui ó, meu estojo da Mulher Maravilha. Meu estojo, eu tenho uns vários estojos, né? Esse aqui é o estojo de lápis, de lapiseiras. Eu amo Mulher Maravilha, princesa. Eu não sou mais pra Cuca. Sei lá, que coisa é essa? Que pergunta louca. Outra perguntinha que chegou aí na nossa produção foi: André Gabé, você prefere beber café ou chá? E aí? Chá ou café? Ah, Guaraná. Mas se for escolher chá, chá. O André Tombado, essa pergunta que chegou aqui, ó. O André, o pessoal tá conhecendo o André Tombado. O André Tombado é só uma personagem. Isso é lenda ou é fato? André Tombado é uma diversão, gente. Ele propõe uma diversão, que são fotos que eu faço no mundo todo. Parece que eu sou muito viajado. Mas, assim, qualquer lugar que eu vá, eu faço um André Tombado. Que é uma reflexão. Fico sempre um tempinho para ver qual é a reação das pessoas diante de uma pessoa tombada. Algumas riem, alguns ficam indignados, outros são diferentes. André Tombado é só uma diversão mesmo, uma performance divertida que acaba gerando reações muito interessantes, né? Mas é uma brincadeira, uma diversão, não é nada assim, ó, vou propor. Não, é diversão. Outra pergunta aí pra você, André. Nós artistas, não vou nem me manifestar não, porque senão eu posso influenciar na sua resposta. Você prefere noite ou dia? Fala pra gente. Noite ou dia? Na verdade, noite ou dia? Para escrever de noite, para desenhar de dia, para cantar a hora que é possível. E para viver, prefiro viver de noite. Eu gosto mais da noite porque não é nem por nada misterioso, é porque eu acho a noite menos quente que o dia. Mas se for um dia fresquinho, frio, eu também gosto. Deu para entender? Ah! Ai, minhas respostas, meu Deus. Essa é boa, hein? E é relacionada ao Big Brother Brasil. Quanto tempo, né, meu amigo? Mas estão perguntando aqui que dizem que você, desde que saiu da casa do Big Brother Brasil, não conseguiu tomar banho sem roupa ainda. Até hoje você toma banho com roupa. É lenda ou é fato? Se eu tomo banho de roupa, ainda nada. Imagina, gente. Se eu tomo banho de roupa, você toma em público, né? Imagina, cara. Ver minhas coisinhas tudo direitinho, né? Pra limpar. Que isso, gente? Dá pra olhar também. Que a gente gosta de olhar pra gente mesmo. Que isso? Não tem roupa. André Gabé, qual o seu maior medo? Estão perguntando aqui. Meu maior medo, o sofrimento das pessoas que eu gosto. As pessoas que eu gosto, assim, que eu amo sofrer, isso me dá muito medo. Eu tenho medo da morte. Ah, não quer morte, você quer lá, quer morte, você tem medo, tem pavor da morte. Pavor da morte. Andam dizendo por aí que você é um exímio cozinheiro, André. Lenda ou fato? O que acontece? Então tirou exímio cozinheiro, mas por que isso, gente? De onde que surge isso? Eu não. Cozinho, sei fazer as coisas.
Gosto de inventar de vez em quando, fazer uma gracinha, mas não sou exímio cozinheiro, não. Eu sou preguiçoso, gente. Eu gosto de fazer coisas assim, por exemplo, especiais. Eu tenho vontade de fazer panqueca. Eu faço panqueca uma vez a cada 12 anos, assim, ou seja, nesse século, eu acho que eu ainda nem fiz, ou seja, então deve ter uns 30 anos que eu não faço. Ou seja, gente, não sou exímio, não. Mas eu gosto de comer, adoro comida. Eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei fazer carne, sei fazer galinha, sei fazer peixe, mas não sou exímio, não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Da pergunta doida. Que maravilha, meu amigo. Muito bom, cara, muito bom. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo, nesse café literário aqui. E, cara, acredite você, a gente está bombando aí nas redes. Eu tô com o meu ponto aqui, ó. E não para de chegar perguntas para você, mas a gente está no time, a gente precisa finalizar. E assim, muito obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse evento literário, nessa fomentação da leitura, da alegria, do amor, que a gente possa continuar assim e você aí levando esse seu trabalho. Somos seus fãs, tá? Eu, Rodrigo Lobo, sou seu fã, meu amigo, e aí te peço, deixa o seu recado aí para aqueles que estão nos assistindo, para todos os fãs e todos aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais. Rodrigo! Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, muito obrigado. Eu fico honrado, feliz, eu me sinto validado, né? Quando um evento de literatura, já que já tem uma tradição, me convida para falar sobre a minha escrita, eu me sinto muito reconhecido, vamos dizer assim, né? Dentro das minhas limitações, lógico, eu sei do meu tamanho, não estou me achando. Mas, né, quando você fala assim, quando você vai para um evento, é convidado para falar sobre o escrever, sobre literatura, você tem que ter muita noção de onde você está, né? Porque é a profissão simplesmente de Clarice Lispector, de Fernando Pessoa, de Guimarães Rosa, de Jorge Amado, de Shakespeare. Então, você tem que, quando você se diz escritor, você tem que estar entendendo que olha os seus colegas de profissão. Eu fico muito feliz. Então, no evento de tradição, é a sexta Flim, né? Obrigado a você, obrigado a todos, ao povo da Feira de Literatura de Magé. Estou muito feliz e honrado. Desejo que as pessoas leiam cada vez mais, escrevam cada vez mais, reconheçam a importância de se contar, de se ler histórias, porque num livro você lê muito sobre você, descobre muito sobre si mesmo ao ler o escritor e a visão que ele tem sobre várias coisas. Fiquem ótimos! E me leiam, pelo amor de Deus, tá, gente? Leiam meus coisinhas, entrem em contato. Tchau! Obrigado, senhoras e senhores que nos acompanham. Então agora, aplausos para o nosso queridíssimo André Gabé. Continuem ligados na Flim.